Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Apenas como introdução. Apenas como introducción. Esse copo é seu? É meu? Não sei. Acho que não. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová delante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Infelizmente, tem sido a situação da obra do Senhor em muitos lugares. Felizmente esta ha sido la situación de la obra en muchos lugares. Quando a palavra do Senhor não é frequente e a revelação também é rara. Cuando la palabra del Señor no es frecuente y la revelación es escasa. Já existia um corpo de sacerdotes servindo na casa de Deus. Allí ya existía un cuerpo de sacerdotes sirviendo en la casa de Dios. Mas não haviam homens consagrados ao ministério da palavra. Pero no habían hombres consagrados al ministerio de la palabra. Então Deus não tinha caminho para a sua obra avançar. Entonces no había un camino para que Dios avanzara su obra. Ele teve que treinar um menino muito pequeno Él tuvo que escoger y entrenar a un joven muy pequeño para começar a ouvir a voz do Senhor. para que él comenzara a oír la voz del Señor. Essa parece ser a grande tragédia do nosso tempo. Esa pareciera ser también la gran tragedia de nuestros días. Que ainda que existam milhares de salvos em toda parte, Que aunque existen miles de cristianos, personas salvas en todas partes, e ainda que existam muitas pessoas trabalhando para o Senhor, y aunque existan muchas personas que están trabajando para el Señor, a palavra do Senhor tem sido rara. la palabra del Señor ha escaseado E a falta de visão espiritual. y hay falta de visión espiritual. Quando eu falo de visão, eu não estou falando de um sonho ou de uma visão mística. Cuando yo hablo de visión, no estoy hablando de un sueño o de una visión mística. Estamos falando da revelação do propósito eterno de Deus. Estamos hablando de la revelación del propósito eterno de Dios. O que Deus fez e o que Deus está fazendo em nosso tempo. Lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo en nuestros días. Se nós não discernirmos o que Deus estiver fazendo, Si nosotros no discernimos lo que Dios está haciendo, poderemos sinceramente estar equivocados em muitas coisas. podemos aún con sinceridad estar muy equivocados en muchas cosas. Houve um período que estavam restaurando a casa de Deus Hubo un tiempo en el que se estaba restaurando la casa de Dios e acharam a lei de Deus que estava perdida dentro da casa de Deus. y encontraron que la ley de Dios la encontraron en medio de un tiempo donde la misma palabra estaba perdida de la casa de Dios. Ou seja, o povo está trabalhando para Deus, O sea, el pueblo está trabajando para Dios, mas a palavra de Deus estava perdida. mas la palabra de Dios estaba perdida. Quando o rei soube disso, Cuando el rey supo de ele eso, ficou com muito temor, él quedó con mucho miedo, porque ele descobriu que poderiam estar fazendo muitas coisas porque él descubrió que podían estar haciendo muchas em cosas contradição com as Escrituras. en contradicción a las escrituras. Então agora viria o juízo de Deus sobre o seu povo. Entonces iba a haber un juicio de Dios sobre su pueblo. Quão necessário é conhecermos a palavra de Deus Cuán necesario es poder conocer la palabra de e Dios, ser um povo que caminha de acordo com a palavra de Deus. ser un pueblo que camina de acuerdo a las escrituras. Ontem nós estivemos compartilhando a palavra. El día de ayer estuvimos compartiendo la palabra. Eu acredito que alguns de vocês nos acompanharam. Yo creo que algunos de ustedes nos acompañaron. Nós falamos da importância do ministério da palavra Nosotros hablamos de la importancia del ministerio de la palabra, e que a obra de Deus depende de ter o ministério da palavra. que la obra de Dios depende de tener un buen ministerio de la palabra. Se a obra de Deus vai ser estagnada ou se ela vai prosperar, depende do ministério da palavra. Si la obra de Dios va a estancarse o va a prosperar, depende del ministerio de la palabra de Dios. Porque Deus faz a sua obra através do ministério da palavra. Porque Dios hace su obra a través del ministerio de la palabra. Talvez esse seja um assunto estranho para alguns, Tal vez eso parezca extraño para algunos, mas se você fosse construir uma casa,
Mas si usted va a construir una casa, você tem que começar pelo mais importante. usted debe comenzar por lo más importante. E antes disso, você precisa ter um plano, um projeto. Y antes de eso usted tiene que tener unos planos y un proyecto. E você tem que ter certeza que o terreno que você vai construir é seu. Usted tiene que tener seguridad que el terreno donde usted va a construir es suyo. Às vezes acontece das pessoas começarem a construir uma casa, A veces ha sucedido que algunas personas comienzan a construir la casa, mas elas não têm um projeto. mas ellas no tienen ningún E proyecto. cada hora vai improvisando as coisas. Y en todo momento va improvisando las cosas. E depois vem um engenheiro, alguém que conhece do projeto, Y después viene un ingeniero, alguien que conoce del e proyecto, condena tudo que está fazendo. y dice que todo lo que se ha hecho está mal. Coloca a vida da família em risco. Y se coloca la vida de la familia en riesgo. Também existe uma outra tragédia. También existe otra tragedia. Alguns constroem uma casa fora de um terreno que não é dele. Algunos construyen sus casas en un terreno que no es de ellos. Aconteceu lá onde eu moro Sucedió donde yo vivo que alguém construiu uma casa num terreno. que alguien construyó una casa en un terreno. Estava muito feliz, Y él estaba muy feliz até ele descobrir que aquele terreno era do vizinho. hasta descubrir que el terreno era del vecino. E agora a casa não era dele. Y ahora la casa no era de él. Nós, para cooperarmos com a edificação da casa de Deus, Para nosotros cooperar con la edificación de la casa de Dios, precisamos ter clareza do propósito de Deus. necesitamos tener claridad del propósito de Dios. Precisamos ter clareza do terreno onde Deus constrói sua casa. Necesitamos tener claridad de cuál es el terreno sobre el cual el Señor edifica su casa. Então precisamos conhecer os fundamentos da casa de Deus. Entonces necesitamos conocer los fundamentos de la casa de Dios. Por isso Deus precisa de obreiros. Por eso se necesitan obreros. Foi Paulo que falou: eu, como sábio arquiteto, lancei primeiro o fundamento. Pablo fue el que dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento E outros edificam sobre ele. y otros edifican sobre él. Mas veja cada um como edifica, Mas mire cada uno como edifica, porque naquele dia cada um dará conta da sua obra. porque en aquel día cada uno dará cuenta de sus obras. A obra que alguém edificou pode receber louvor La obra de alguno que edificó puede recibir gloria e recompensa, y recompensa, ou pode ser reprovada e queimada. o puede ser reprobada y quemada. Então, como é sério esse assunto de cooperarmos com Deus? Entonces, ¿cuán serio es este asunto de cómo colaboramos con Dios? E por isso precisamos voltar à palavra de Deus. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios. Claro, eu não conheço vocês, Claro, yo no los conozco a ustedes. e eu falo com muito respeito, Yo hablo con mucho respeto, mas eu preciso ser fiel ao que Deus tem colocado ao meu coração. mas yo necesito ser fiel a lo que el Señor me ha puesto en el corazón. E eu espero que seja de encorajamento para Yo vocês. espero que sea de ánimo para ustedes. Mas nós precisamos voltar ao escrutínio, ao exame das Escrituras, Mas nosotros necesitamos volver al escrutinio, al examen de las Escrituras, para naquele dia não sermos achados construindo em terreno errado. para que aquel día no seamos como aquellos que construyen en un terreno equivocado. Também temos uma outra questão. También tenemos otra cuestión. Deus colocou um ministério na sua casa. Dios colocó un ministerio en su casa E o seu propósito é que os santos sejam aperfeiçoados, y su propósito es que los santos sean perfeccionados, para que eles possam desenvolver o seu ministério. para que ellos puedan desenvolver sus ministerios. Deus não espera que sejamos um povo que apenas venhamos nos reunir Dios no espera que seamos un pueblo que apenas vengamos a reuniones e a cada semana venhamos escutar um assunto. y cada semana vengamos y escuchemos un asunto. Não, Ele espera que sejamos capacitados. No, Él espera que seamos capacitados E aí cada um possa se levantar para servir no seu dom. y cada uno pueda levantarse y servir según sus dones. E aí entendermos que estamos construindo uma casa, Y ahí entendemos todos que estamos construyendo una casa, que Deus quer um testemunho claro. que Dios tenga un testimonio claro. Ele não quer uma mistura, Él no quiere algo mezclado, Ele não quer uma desordem, Él no quiere algo desordenado, nem mais uma denominação. tampoco una denominación. Talvez existam mais de 30.000 denominações Tal hoje. vez existen hoy más de 30.000 denominaciones. Deus quer o testemunho do seu Filho, Él quiere el testimonio de su Hijo, que a igreja seja a expressão de Cristo, que la iglesia sea la expresión de Cristo, que cada membro seja um membro operante na casa do Senhor. cada miembro sea un miembro vivo que opera en la casa del Então Señor. nós precisamos ser treinados pelo Senhor, Entonces necesitamos ser entrenados por el Señor. precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Nós não podemos ser um povo distraído. Nosotros no podemos ser un pueblo distraído. Jesus falou para o seu povo:
Jesús habló para su pueblo. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Erráis porque no conoces las escrituras ni el poder de Dios. E Oséias também disse por Deus: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Y Oseas también dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Precisamos conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus. Necesitamos conocer la palabra y necesitamos conocer el poder de Dios. E que todos somos chamados para servir. Y que todos somos llamados para servir. Esse texto que lemos em 1 Samuel 3:1 Este texto que leímos en 1 Samuel 3:1 diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. dice que la palabra del Señor en aquellos días era muy escasa y que casi no había visión. Talvez seja estranho falar que hoje a palavra de Deus é rara, Tal vez sea extraño para nosotros hablar que hoy la palabra de Dios escasea, porque existem centenas de versões da Bíblia hoje. porque existen muchísimas versiones de la Biblia hoy. Existem casas que têm várias versões da Bíblia. Existen casas donde podemos tener varias versiones de la Biblia. Não vivemos em países perseguidos. No vivimos en países donde hay persecución. Nós temos liberdade religiosa. Tenemos libertad religiosa. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Mas apesar do povo de Deus ter tantas Bíblias, Pero a pesar de que el pueblo de Dios tiene tantas Biblias, existem hoje muitas heresias, existen hoy muchas herejías, muitas contradições, hay muchas contradicciones, muita confusão. mucha confusión. Inclusive as pessoas lêem um texto da Bíblia Inclusive las personas leen un pasaje de la Biblia e aí fala algo totalmente fora do seu contexto. y hablan algo totalmente diferente a lo que dice y de su contexto. Pode achar que aquilo é a palavra de Deus. La persona puede creer que está hablando la palabra de Dios. O texto é a palavra de Deus, Esto es la palabra de mas Dios. a explicação dela é dela. Mas la explicación no es de la palabra, sino de la propia persona. Quando a explicação entra em contradição com as Escrituras, Cuando la explicación entra en contradicción al mensaje de las Escrituras, isso não é a palavra de Deus. eso no es la palabra de Dios. Isso é a palavra de homem usando o texto. Eso es la palabra de los hombres que están usando la Biblia. Por isso precisamos considerar a palavra, Por eso necesitamos considerar la palabra, conhecer a mente de Deus pelas Escrituras, conocer la mente de Dios por las Escrituras, porque a Escritura interpreta as Escrituras. porque la misma Biblia se interpreta así. Infelizmente, os homens acham que pode usar a Bíblia de qualquer maneira. Infelizmente los hombres piensan que pueden hablar la Biblia de cualquier manera. Só que a Bíblia é a palavra santa de Deus. Solo que la Biblia es la palabra santa de Dios. Ela é inspirada por Deus. Ella es inspirada por Dios. Ela é inerrante. Ella es inerrante. Quanto temor devemos ter por essa palavra? ¿Cuánto temor debemos tener al considerar la Ao palabra? ponto de quando formos ler e compartilhar a palavra, Al punto que cuando vamos a leerla y compartirla, precisamos ter reverência diante do Senhor. necesitamos tener reverencia delante del Señor. Precisamos orar para que a palavra do Senhor nos encabece Necesitamos orar para que la palabra del Señor sea enseñoreante e é ela que possa nos dirigir. y ella pueda dirigirnos. Quando diz que naquele tempo a palavra era rara, Cuando dice que en aquel tiempo la palabra escaseaba, não significa que eles não falavam a palavra, no significa que no hablaban la palabra, mas eles estavam em contradição com a palavra. mas ellos estaban en contra de la palabra. Já havia os 5 livros da lei, Ya existían los 5 primeros libros. ali Josué já tinha entregado a sua contribuição e também os juízes, Ya ahí Josué ya había entregado su contribución y también el libro de jueces. e eles guardavam a tradição oral, aquilo que eles aprenderam de seus pais. Y aquellos guardaban la tradición oral, aquellos que aprendieron de sus padres. Já havia um conteúdo do que Deus havia falado e revelado. Ya habían contenido lo que Dios había hablado y revelado. Mas, no entanto, eles não eram governados pela palavra. Mas ellos no eran gobernados o dirigidos por la palabra. A palavra que era rara La palabra que era rara é a plena palavra de Deus. era la plena palabra de Dios. E era aquilo que Deus queria fazer no seu tempo. Era aquello que Dios quería hacer en sus días. Eles estavam atrasados quanto ao que Deus estava fazendo. Ellos estaban atrasados en cuanto a aquello que Dios estaba hablando en aquellos días. E porque havia essa distância com a palavra de Deus, Porque había tanta distancia con ellos en la palabra de então Dios. as visões não eram frequentes. Entonces no había visión con frecuencia. Seria o mesmo que dizer que as percepções da palavra de Deus não eram frequentes. Sería lo mismo decir que la percepción de la palabra de Dios no era frecuente. Tem um texto em Provérbio, capítulo 29, Hay un pasaje en Proverbios capítulo 29 que explica também esse texto de 1 Samuel. que también explica este pasaje ahí en 1 Samuel. Capítulo 29, verso 18.
29, versículo 18. Não havendo visão, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amém. Em Samuel diz, naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Samuel dice que en aquellos días la palabra de Dios era escasa y no había visión con frecuencia. E aqui está dizendo, não havendo profecia, no hebraico a palavra é visão. Aquí dice no habiendo profecía y la palabra en el hebreo es visión. Visão da palavra de Deus. Visión de la palabra de Dios. Visão do tempo de Deus na palavra. Visión del tiempo de Dios en su palabra. Visão da mente de Deus pela palavra. Visión de la mente de Dios en su palabra. Quando não temos visão da palavra de Deus, Cuando no tenemos visión de la palabra de Dios, o texto está dizendo que o povo vai se desintegrar. el texto está diciendo que el pueblo se va a desenfrenar, desintegrar. O povo anda de qualquer maneira. El pueblo anda de cualquier manera. Eles estão errando o alvo. Ellos están errando en sus objetivos. Não está dizendo que eles não são povo de Deus, No está diciendo que no son pueblo de Dios, mas sim que eles estão dispersos. mas sí que ellos están dispersos. Nós devemos ter muito temor que sejamos assim. Nosotros debemos tener mucho temor de llegar a ser así. Mas o texto diz, mas aquele que guarda a lei, Mas el pasaje dice, mas el que guarda la ley, esse será feliz. este es bienaventurado. A lei aqui é o Logos de Deus. La ley aquí es el logos, la palabra de A Dios. palavra que Deus já entregou ao seu povo. La palabra que Dios ya entregó a su pueblo. Precisamos ter toda a palavra de Deus. Necesitamos tener toda la palabra de E Dios. com a ajuda do Espírito Santo, Con ayuda del Espíritu Santo, ter discernimento do que Deus está falando em nosso tempo. tener discernimiento de lo que Dios está hablando en nuestro tiempo. Porque a obra de Deus vem se aumentando a cada século. Porque la obra de Dios va aumentando en cada siglo. E agora nós chegamos no final dos tempos. Y ahora estamos en el final de los tiempos. Então Deus tem uma obra maravilhosa com a sua palavra, Dios tiene una obra maravillosa con su para ver uma colheita abundante na volta do Senhor. para que haya una cosecha abundante en el retorno de nuestro Señor. Por isso precisamos conhecer a palavra de Por eso Deus, necesitamos conocer la palabra de Dios, aquilo que já foi cumprido aquello que ya fue cumplido e aquilo que está se cumprindo em nosso y tempo. aquello que se está cumpliendo en nuestros días. Mas para a palavra de Deus não ser rara em nosso tempo, Más para que la palabra de Dios no escasee en nuestro tiempo, há uma grande necessidade hay una gran necesidad de homens que se consagram ao ministério da palavra. de hombres que se consagren al ministerio de la palabra, Homens que vivam para a palavra. de hombres que vivan para la palabra. Vamos no livro de Atos, capítulo 6. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6. Podemos ler o versículo 2. Podemos leer el versículo 2. Eles reuniram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 4. Y nosotros nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Os apóstolos estão dizendo que se eles fossem cuidar das viúvas, Los apóstoles están diciendo que si ellos se dedican a cuidar las viudas, e isso seria algo muito bom, cuidar das viúvas, eso sería algo muy bueno, cuidar las viudas. e eles gastassem todo o seu tempo cuidando desse serviço. Y ellas se gastaran todo este tiempo cuidando este servicio. Depois eles estariam reunidos com os irmãos, Después ellos estarían reunidos con los hermanos. que é algo também muito nobre. Y es algo muy noble. Mas ele diz que eles disseram que se fizesse isso, Mas ellos dijeron que si hicieran eso, eles estariam abandonando a palavra de Deus. ellos estarían abandonando la responsabilidad con la palabra de Dios. Como vamos entender isso? ¿Cómo vamos a entender eso? Porque eles poderiam ter os rolos da Bíblia, ou a Bíblia escrita na casa deles. Porque ellos tenían hasta versículos de la palabra escrita en la casa de ellos. Então alguém poderia dizer: não, nós não estamos abandonando a palavra. Alguien hubiera podido decir, no, pero no estamos abandonando la palabra. Ela está lá na nossa casa. Ella está en nuestra casa. E quando a gente reúne, a gente lê.
Cuando nos reunimos, la gente hasta no puede leer. Mas não é disso que eles estão falando. Mas de esto no es aquello que ellos están hablando. Eles estão falando de um ministério que se aprofunda em esquadrinhar as Escrituras. Ellos están hablando de un ministerio que se dedica a profundizar en las Escrituras. E que estejam diante de Deus em oração. Y que tienen que estar delante de Dios en oración. Agora eles vão compreender a palavra no tempo deles. Ahora ellos van a comprender la palabra para el tiempo de ellos. Vamos dar um exemplo disso. Vamos a ver un ejemplo de esto. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. E Pedro se levantou com os 11. Pedro se levantó con los 11 E ele começou a pregar. y él comenzó a predicar. Então ele fala para os judeus: Y él habla para los judíos. o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Lo que está sucediendo acá no es lo que ustedes están pensando. Esses homens não estão bêbados. Estos hombres no están borrachos. São apenas 9 horas da manhã. Son apenas las 9 de la mañana. Mas isso que está acontecendo aqui Mas esto que está sucediendo aquí, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, eso fue lo que fue anunciado por el profeta que Joel. acontecerá nos últimos dias. Que iba a suceder que en los últimos días Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Agora ele começa a falar do que Joel falou, Ahora comienza a hablar lo que Joel habló. que tanto os anciãos como os pais, inclusive os jovens, Que tanto los ancianos como los padres, aún inclusive los e os jóvenes, servos que trabalhavam nas casas que los siervos que aún trabajaban en teriam las casas, sonhos e visão. tendrían sueños y visiones. Eles iriam profetizar. Y ellos irían a profetizar. O que Pedro está fazendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está contextualizando aquele fato do derramamento do Espírito Santo. Pedro está contextualizando aquel hecho del derramamiento del Espíritu Santo. Ele conhecia as Escrituras Él conocía las Escrituras e ele agora está interpretando as Escrituras com o tempo. y él ahora está interpretando las Escrituras con el momento que están viviendo. Quando você lê Joel, Cuando usted lee Joel, você tem a profecia escrita. usted tiene la profecía escrita. Mas quando você vê o Pentecostes, Mas cuando usted mira Pentecostés, você tem o cumprimento da profecia. usted tiene el cumplimiento de la profecía. Então, quando Pedro entendeu o tempo do cumprimento da profecia, Entonces, cuando Pedro entendió el tiempo, el cumplimiento de la profecía, então agora ele prega essa palavra profética. ahora él predica esta palabra profética. Até esse assunto de palavra profética precisa ser corrigido em nosso tempo, Hasta este asunto de palabra profética necesita ser corregido en nuestro tiempo, porque se tornou um costume, uma moda. porque se volvió una costumbre, una moda. Mas quando eles falavam de palavra profética, Pero cuando ellos hablaban de palabra profética, ele está falando da palavra de Deus, ellos estaban hablando de la palabra de Dios, de um aspecto que estava cumprindo, mas conforme as Escrituras. de un aspecto que se estaba cumpliendo, pero conforme a las Escrituras. E isso tem a ver com o plano geral de Deus. Y eso tiene que ver con el plano general de Dios. Não é algo em contradição às No Escrituras. es algo que va en contra de las Escrituras. Não é algo que não tem a ver com o plano de Deus. No es algo que no tenga que ver con el plano de Dios. E mais adiante, Y más adelante, Pedro vai dizer que a palavra profética que la palabra profética são cumprimento de todas as profecias e tipologia do Velho Testamento son el cumplimiento de todas las profecías y tipologías del Antiguo e em Testamento relação a Cristo de Deus. en relación a Cristo. Então isso é um aspecto da palavra de Deus, Entonces es un aspecto de la palabra de Dios que vai se dando com a revelação do que está escrito que se va dando en la medida que vamos entendiendo por revelación lo que está escrito e nos coloca no tempo de y Deus. nos coloca en el momento de Dios. Será que entendemos um pouquinho do que é a palavra profética? ¿Será que entendemos un poco lo que es la palabra profética? Porque Pedro diz que essa palavra é como uma luz, uma tocha no meio da escuridão. Porque Pedro dice que esa palabra es como una luz, como una antorcha en medio de la oscuridad. Quando tem um tempo de apostasia e de confusão, Cuando hay un tiempo de apostasía y de confusión, precisamos do ministério da palavra. necesitamos del ministerio de la palabra. Agora esse ministério vai nos trazer luz pelas Escrituras, Ahora este ministerio nos va a traer luz por las Escrituras. quanto ao tempo que nós estamos vivendo. En cuanto al tiempo que estamos viviendo, É como o relógio de Deus. es como un reloj de Dios. Precisamos estar alinhados ao relógio de Deus. Necesitamos estar alineados al reloj de Dios. Então essa palavra profética nos coloca no tempo de Deus. Entonces la palabra profética nos coloca en el tiempo de Dios. Não nos permite viver nem aquém e nem além. No nos permite vivir ni atrasados ni adelantados. É como diz em relação a Davi. Es
como se dice en relación a David, que ele foi fiel à sua própria geração. que él fue fiel a su propia generación. Então, quando nós encontramos eles falando que não poderiam abandonar a palavra de Deus, Entonces cuando encontramos a los apóstoles hablando que no podían abandonar la palabra de Dios, eles falam de uma grande responsabilidade, ellos están hablando de una gran responsabilidad, que eles estavam mergulhando nas Escrituras, que ellos estaban sumergiéndose en las escrituras para eles serem o porta-voz daquilo que Deus estava fazendo. para ellos poder ser portavoces de lo que Dios estaba haciendo. De maneira que cada passo que eles estão dando De manera que cada paso que ellos estaban dando é o resultado da palavra que estava crescendo. es el resultado de la palabra que estaba creciendo. Onde eles aprenderam isso? ¿Dónde ellos aprendieron eso? Eles aprenderam isso com o Mestre, Ellos aprendieron eso con el gran maestro, porque a vida de Jesus foi assim. porque la vida de Jesús fue así. Desde a sua concepção, Desde su concepción foi o cumprimento das Escrituras. fue el cumplimiento de las escrituras. Quando aquele anjo veio até a Maria, Cuando aquel ángel vino hasta ele María, sauda ela de maneira maravilhosa saluda a ella de manera e maravillosa. cita uma profecia do livro de Isaías, Cita una profecía del libro de Isaías, de que a virgem conceberia e daria à luz um filho. de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Agora, esse anjo citou a palavra profética. Ahora ese ángel citó una palabra profética. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se conforme a sua palavra. Y María dice: "He aquí la sierva del Señor, hágase todo conforme a su palabra". Agora ela se coloca à disposição da palavra de Deus. Ahora Eva se coloca en disposición de la palabra de E Dios. o verbo de Deus foi gerado. Y el verbo de Dios fue engendrado. Foi assim que a palavra de Deus se encarnou. Fue así que la palabra de Dios se encarnó. Ela entrou em nosso tempo. Ella entró en nuestros días. A vida de Jesus foi de acordo com as Escrituras. La vida de Jesús fue de acuerdo a las escrituras. Então ele nasce, ele vive a sua vida humana, Entonces él nace y vive su vida humana, vindo à plenitude dos tempos. viene en la plenitud de los tiempos. Então ele se manifestou. Entonces él se manifestó. Ele é batizado Él es bautizado. e agora os céus se abrem, Y ahora los cielos se abren. o Espírito Santo veio sobre ele. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Ele foi para o deserto para ser tentado. Él fue para el desierto para ser tentado. Você lembra quem tentou Jesus? ¿Ustedes recuerdan quién tentó a Jesús? Foi Satanás. Satanás. Agora, qual foi a ferramenta que Satanás usou para tentar Jesus? Ahora, ¿cuál fue la herramienta que Satanás usó para tentar a Jesús? Ele usou a palavra de Deus, Él usó la palabra de Dios, distorcendo a palavra de Deus. distorsionando la palabra de Vocês Dios. estão entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Como foi que Satanás tentou Eva? ¿Cómo fue que Satanás tentó a Eva? Ele não contou historinha de criança, Él no contó historias para niños, nem fábulas, nem ficção. ni ficción. Não, ele tentou Eva com a palavra de Deus. No, él tentó a Eva con la palabra de Ele Dios. sempre tenta o povo com a palavra de Deus. Siempre tienta al pueblo de Dios con la palabra. É o maior teólogo de todos os tempos, El mayor teólogo de todos los tiempos. mas um teólogo em contradições, Un teólogo con muchas contradicciones. porque ele usa as Escrituras Porque él usa las escrituras contra as Escrituras. contra las escrituras. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes me entienden? A primeira tentação de Jesus foi acerca das Escrituras. La primera tentación con Jesús tuvo que ver con las escrituras. E como que Jesus enfrentou essa tentação? ¿Cómo Jesús enfrentó esa tentación? Ele não falou: não, eu vou orar, ¿Cómo Jesús enfrentó la tentación? Él dijo: yo voy a ir a orar, eu vou ver o que Deus fala comigo. yo voy a ver qué Dios habla conmigo. Se eu tiver algum sentimento, eu volto para falar com você. Si yo tengo algún sentir, vuelvo a hablar con usted. Quem sabe um sonho, ¿Qué tal un sueño? uma profecia. ¿O una profecía? Não. No. Ele simplesmente levantou a autoridade da palavra Él simplemente levantó la autoridad de la e palabra disse: está escrito. y le dijo: está escrito. Não importa o que um ou outro pensa, No importa lo que uno u otro piense, está escrito. está escrito. É assim que Jesus começa o seu ministério. Es así que Jesús comienza su ministerio. Quando ele venceu o diabo no deserto, Cuando él venció al diablo en el desierto, ele volta e ele entra na sinagoga. él vuelve y entra en la sinagoga. Então deram a ele o rolo do livro do profeta Isaías, Entonces da a él el libro el rollo del libro del profeta Isaías. que na nossa Bíblia é o capítulo 61. En nuestras Biblias el capítulo 61. Então ele lê esse texto Y
lee este pasaje, devolve para a pessoa que cuida da palavra, devuelve para aquella persona que se ocupaba e de ele todo, fica em silêncio e todos têm os seus olhos voltados sobre y ele. él queda en silencio y todos quedan mirándolo a él. E ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Y él dijo, hoy se cumplió esta profecía. Vocês se lembram disso? ¿Ustedes recuerdan de eso? Estamos em Lucas 4. Estamos en Lucas 4. Novamente você tem aí o significado da palavra profética. Nuevamente usted tiene ahí el significado de la palabra de los profetas. Assim como foi com Maria. Así como fue con Em María. Isaías 7 temos a profecia sobre o nascimento do Senhor. Isaías 7 tenemos la profecía sobre el nacimiento del Señor. E no início de Lucas temos o cumprimento em Maria. En el inicio de Lucas tenemos el cumplimiento con María. Agora, em Isaías 61, temos a profecia sobre o ministério evangelístico do Senhor. Ahora en Isaías 61 tenemos la profecía sobre el ministerio evangelístico. São del cerca Señor. de 700 anos antes de Jesus. Son cerca de 700 años antes del Señor Jesús. Mas agora está se cumprindo essa profecia no tempo. Mas ahora se está cumpliendo esa profecía en el tiempo. Quando você liga a palavra profética com o tempo, Cuando usted une la palabra profética con el tiempo, isso desencadeia o poder de Deus. esto desencadena el poder de Então Dios. Jesus desenvolveu o seu ministério debaixo do poder de Deus. Entonces Jesús desenvolvió su ministerio debajo del poder de Dios. Vamos dar mais um exemplo. Vamos a dar una vez más un ejemplo. Daniel estava em Babilônia. Daniel estaba en Babilonia. Já era um ancião. Ya era un anciano. Como ele gastava o seu tempo? ¿Cómo él se ocupaba con su tiempo? Ele esquadrinhava as Él escrituras. escudriñaba las escrituras. E ele lendo os rolos das profecias de Jeremias, Y él leyendo los rollos de las profecías de Jeremías, entendeu que o tempo que o povo ficaria cativo em Babilônia era de 70 anos. entendió que el tiempo que el pueblo quedaría cautivo era de 70 años. Quando ele entendeu isso, ele passou a orar. Cuando él entendió eso, pasó a orar. E aí veio um avivamento ali na Babilônia. Y ahí vino un avivamiento allí en E Babilonia. o povo voltou para Jerusalém. Y el pueblo volvió a Jerusalén. Mas você está vendo que a obra de restauração naquele tempo Mas usted está viendo que la obra de restauración de aquellos días aconteceu porque alguém estava mergulhado na palavra de Deus. sucedió porque alguien estaba sumergido en la palabra de Dios. Assim como também a disciplina do Senhor veio por causa de um homem da palavra, Así como también la disciplina de Dios vino por causa de un hombre de la palabra. que foi Jeremias. Fue Jeremías. Jeremias entendeu a mente de Deus. Jeremías entendió la mente de Dios. Ele não abandonava o ministério da palavra e a oração. Él no abandonó el ministerio de la palabra y la oración. Agora Deus falou por meio de Jeremias. Ahora Dios habló por medio de Jeremías. E isso se tornou uma palavra profética que cumpriu. Y esto se volvió la palabra profética que él cumplió. Agora Daniel entendeu o fim dessa profecia Y ahora Daniel entendió el fin de esta profecía. e Deus liberou o seu poder para o seu povo voltar. Y el Señor liberó el poder para que su pueblo volviera. Então, quando nós estamos falando que a palavra do Senhor é rara, Entonces, cuando estamos hablando que la palabra del Señor escasea, é essa compreensão plena da palavra de es Deus. esa comprensión plena de la A palabra de Dios. contextualização do Logos de Deus com o tempo. La contextualización de la palabra de Dios con el tiempo. Não podemos estar longe do que Deus está fazendo em nosso No tempo. podemos estar lejos de lo que Dios está haciendo en nuestros días. Precisamos ser um povo que estejamos mergulhados na palavra do Senhor. Necesitamos ser un pueblo que está sumergido en la palabra de Dios. Como Pedro, Tiago e João, os demais discípulos. Como Pedro, Santiago, Juan y los demás discípulos. Eles viram que a vida de Jesus era de acordo com a palavra. Ellos vieron que la vida de Jesús era de acuerdo a la palabra. Parece que Lucas tinha um relógio de precisão no seu pulso. Parece ser que Lucas tiene un reloj de precisión en su pulso. Como ele era um grande escritor, ele foi médico, Como él era un gran escritor y médico, ele era muito detalhista. él era muy detallado. Constantemente ele falava. Constantemente él hablaba. E isso aconteceu para se cumprir a escritura. Y eso aconteció para que se cumplieran las escrituras. Jesus falou isso conforme as escrituras. Jesús habló eso conforme a las escrituras. Oh, que coisa maravilhosa! Ay, qué cosa A maravillosa. palavra eterna de Deus se fez carne. La palabra de Dios se hizo carne. E ainda assim está vivendo de acordo com a palavra escrita. Y ahí, aún así, está viviendo de acuerdo a la palabra E escrita. ele se submete ao Espírito Santo Y ellos se someten al Espíritu para Santo dar cumprimento à palavra escrita. para dar cumplimiento a la palabra escrita. Agora os apóstolos estão vivendo nesse ambiente. Ahora los apóstoles viven en este ambiente. Quando o Senhor Jesus morre, ressuscita e vai aos céus,
Cuando Jesús muere y resucita y va a los cielos, ele envia o Espírito Santo. Él envía el Espíritu Santo. Ele estava treinando os seus discípulos Él estaba entrenando a sus discípulos para que seus discípulos também fossem homens da palavra. para que sus discípulos también fuesen hombres de la palabra. Você lembra quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes? ¿Usted recuerda cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces? Eles falaram: Senhor, despede essa multidão, eles estão com fome. Ellos hablaron: Señor, envía a la multitud a sus casas, ellos están con hambre. Jesus falou: não precisa, Jesús habló: no necesitan, vocês mesmos dá a eles de comer. ustedes mismos denle de comer. Claro, isso era impossível no sentido humano. Claro, eso era imposible hablándolo humanamente. Um deles falou: nem se trabalhássemos aí uns 4 a 6 meses ia ter tanto dinheiro para alimentar esse povo. Alguno dijo: ni que trabajáramos 4 o 6 meses tendríamos tanto dinero para alimentar a este pueblo. Mas André falou: nós temos um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas Andrés dijo: aquí hay un joven que tiene 5 panes y 3 peces. Dentre os 12, André era muito minucioso. Entre los 12, Andrés era como muy minucioso. Jesus trouxe esses 5 pães e 2 peixes. Jesús trajo esos 5 panes y esos 2 peces. Ele deu graças ao Pai, Dio gracias al Padre, multiplicou, lo multiplicó, pediu para ele sentar o povo em grupo de 50 e 100. pidió al pueblo que se sentara en grupos de 50 y de 100. E eles agora foram alimentar o povo. Y ellos ahora fueron a alimentar al pueblo. Depois mandou juntar o que sobrou. Después mandó juntar lo que sobró. E eles levantaram 12 cestos cheios. Y ellos recogieron 12 cestas llenas. O cesto que eles tinham não era igual aos nossos cestos pequenos. Los cestos que ellos tenían no eran iguales a los cestos que Poderia nosotros caber teníamos. um homem dentro de um cesto daquele. Podía caer un hombre dentro de esos cestos. Eles levavam muitas coisas na viagem. Ellos llevaban muchas cosas en los viajes. E o Senhor está treinando os seus discípulos. El Señor está entrenando a sus discípulos. Porque aquilo ali representa o ministério da palavra de Deus. Porque esto allí representa el ministerio de la palabra de A Dios. única coisa que vai alimentar o povo La única cosa que va a alimentar al pueblo é o pão que vem do céu. es el pan que viene del cielo. Agora eles precisam dar de comer, Ahora ellos necesitan darles de comer, ainda que seja uma coisa pequena, aunque sea algo pequeño, 5 pães e 2 peixes. 5 panes, 2 peces. Mas quando vem para as mãos do Senhor, Mas cuando está en las manos del Señor, ele abençoa e multiplica. Él bendice y multiplica. E uma multidão pode ser alimentada. Y una multitud puede ser alimentada. Agora a gente começa a entender um pouco melhor Ahora las personas comienzan a entender un poco mejor por que Pedro está falando: não podemos abandonar a palavra de Deus e a oração. porque es que Pedro está diciendo: no podemos abandonar la palabra de Dios y la oración. Então eles escolheram 7 varões para cuidar das viúvas e das mesas. Ellos escogieron 7 varones para cuidar de las viudas, Mas eles precisavam estar diante de Deus. mas ellos necesitaban estar delante de Dios. Você vai vendo as pregações de Pedro, Tiago e João. Usted va viendo las predicaciones de Pedro, Santiago y Juan. Parece que no começo eles não tinham ciência de que aquilo se tornaria a palavra de Deus. Parece ser que ellos no tenían conocimiento de que eso se volvería la palabra de Dios, Mas Deus estava envolvido nisso. mas Dios estaba envolvido en eso. A obra da palavra estava tendo continuidade por meio deles. La obra de la palabra estaba teniendo continuidad por medio de ellos. Ainda que eram homens simples e fracos, Aunque eran hombres sencillos y débiles, Deus chamou eles para um grande ministério. Dios los llamó a ellos con un gran E ministerio. Pedro vai dizer na sua carta depois Y Pedro va a decir después en su carta que nenhuma daquelas profecias foram de interpretação particular, que ninguna de aquellas profecías fueron de interpretación particular, mas homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. mas los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Então Santo. isso é o ministério da palavra naquele tempo. Entonces ese es el ministerio de la palabra en aquellos días. Agora o mesmo Espírito que levantou esses homens, Ahora el mismo Espíritu que levantó a estos hombres, o mesmo Espírito que inspirou esses homens, el mismo Espíritu que inspiró a estos hombres, é o mesmo Espírito que está conosco. es el mismo Espíritu que está con nosotros. Se ele levantou pescadores e homens simples, Si Dios levantó pescadores y hombres sencillos, pode levantar cada um de nós. puede levantarnos a nosotros. Não para termos as mesmas prerrogativas que eles tiveram. Claro, no es que vamos a tener las mismas prerrogativas que ellos tuvieron. Não, a revelação ou o cano da Bíblia já foi fechado. La revelación y el canon de la Biblia ya fue cerrado. Mas Deus está inspirando pessoas para compreender a mente dele nas Escrituras. Mas Dios sigue inspirando a personas para que ellos comprendan la revelación y la mente de Dios en las O Escrituras. mesmo Espírito que inspirou a eles a escreverem, El
El mismo espíritu que inspiró a aquellos hombres a escribir, inspira pessoas a compreender o que está escrito. inspira a personas para que comprendan lo que está escrito. A tragédia do nosso tempo é a falta desses homens. Y la tragedia de nuestros días es falta de estos hombres. Porque embora tenhamos a palavra escrita, Porque aunque tengamos la palabra escrita, onde estão os homens e mulheres de Deus? ¿dónde están los hombres y las mujeres de Dios? Não estou falando de pessoas que têm a Bíblia em casa. No estoy hablando, claro, de personas que solo tienen su Biblia en la Estou casa. falando de pessoas que vivem uma vida mergulhada na palavra. Estoy hablando de personas que viven sumergidas en la palabra. Nós não podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar e falar o que queremos. Nosotros no podemos abrir la Biblia en cualquier lugar y hablar lo que se nos E plazca. cada semana cada um fala uma coisa. Y cada semana hablamos cada uno una cosa. Estamos falando de um ministério com responsabilidade. Estamos hablando de un ministerio que involucra responsabilidad. Vamos ver um exemplo de Jesus em Lucas 24. Vamos a ver un ejemplo de Jesús ahí en Lucas 24. Versículo 25 e 27. Versículo 25 al 27. Você pode ler? Dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Que texto extraordinário. ¿Qué texto, qué pasaje extraordinario? Jesus chama eles de nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesús les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque desde criança eles ouviam a palavra dos profetas. Porque desde niños ellos oían las palabras de los profetas, Mas tinham um coração tardio para crer. mas tenían un corazón muy lento para creer. E é como se estivéssemos bêbados. Como si estuvieran borrachos, Não estão compreendendo o que está escrito. no están comprendiendo. E Jesus reclama com eles. Y Jesús, Briga com eles, tá? Jesús contiende con ellos. Eles deveriam crer no que está escrito. Ellos deberían creer lo que está E escrito. deveriam ter os olhos esclarecidos. Deberían tener los ojos claros. Então ele fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ou seja, a palavra de Deus também para eles era rara. O sea, para ellos la palabra de Dios también era extraña. A palavra revelada no seu tempo. La palabra revelada en sus días. Então agora, olha o que Jesus fez. Entonces mire lo que Jesús ahora hizo. Começando por Moisés. Comenzando desde Moisés. Por onde Jesus começa? ¿Por dónde comienza Jesús? Pelo começo. Por el comienzo. Lembra que eu falei, se vai construir uma casa, começa pelo começo. Recuerden lo que yo les hablé. Si usted va a construir una casa, necesita comenzar por el comienzo. Depois discorrendo por todos os profetas. Después pasando por todos los profetas. Minha versão diz, expunha-lhe as escrituras. Mi versión dice que les exponía las escrituras. Jesus está fazendo exposição das escrituras. Jesús está haciendo exposición de las escrituras. Ele está demonstrando em cada parte do Antigo Testamento. Él está demostrando en cada parte del Antiguo Testamento Tudo que a seu respeito estava escrito. todo lo que respecto de él estaba escrito. Ele está mostrando que o assunto principal do que estava escrito é Ele. Él está mostrando que el asunto principal de lo que está escrito es él. Ele está treinando os discípulos. Él está entrenando a sus discípulos. Jesus foi o maior ministro da palavra. Jesús fue el mayor ministro de la palabra. E ele agora está treinando os seus discípulos. Él ahora está enseñando a sus discípulos. É necessário ler correto. Es necesario leer de manera correcta. É necessário fazer exposição das escrituras. Es necesario hacer exposición de E las. quando expor, temos que olhar aquilo que é essencial das escrituras. Cuando exponemos, toca considerar aquello que es esencial en las Não se pode distrair com outras No coisas. se pueden distraer con otras cosas. Porque embora existam muitas coisas nas escrituras, Que aunque existan muchas cosas en las tudo isso é para ressaltar o que seja essencial. todo esto es para resaltar aquello que es esencial. No capítulo 24, verso 44 e 45, En el capítulo 24, verso 44 y 45, ele vai dizer, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas
E nos Salmos, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesus está dizendo que ele gastou o seu tempo falando das Escrituras com eles. Jesús está diciendo que Él dedicó tiempo para hablar las Escrituras con ellos. Nós também precisamos gastar o nosso tempo falando das Escrituras. También nosotros necesitamos pasar nuestro tiempo enseñando las Escrituras. E ele diz que importava que se cumprisse tudo que dele está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Y Él les dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ele inclusive está ensinando como você divide o Velho Testamento. Él inclusive está enseñando cómo se divide el Antiguo Testamento. A lei, os profetas e os salmos. La ley, los profetas y los salmos. Com a exposição das Escrituras, Como la exposición de las Escrituras. então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Então, eles aprenderam isso com Jesus. Entonces ellos aprendieron eso. Não podemos abandonar o ministério da palavra de Deus em oração. No podemos abandonar el ministerio de la palabra y la oración. Eles sabiam que o sucesso, a tragédia da obra de Deus depende disso. Él sabía que el éxito o el fracaso de la obra de Dios dependería de esto. Quantos problemas temos hoje? ¿Cuántos problemas tenemos hoy? Não é por falta da Bíblia, No es porque no tengamos Biblias, mas faltam homens da palavra. mas sí porque faltan hombres de la palabra. Não é porque está faltando pregação, No es porque falta predicación, mas falta a pregação pura das Escrituras. más falta predicación pura de las Escrituras. Lá no meu país, Allá en mi país, em alguns lugares as pessoas gastam muito dinheiro com equipamento de som. allá en mi país hay personas que gastan mucho dinero pensando en el equipo de sonido. Então eles compram os instrumentos mais caros possíveis Compran los instrumentos más caros e adornam os grandes salões de reunião. y adornan los salones grandes de reunión. Tem cadeiras que você pode dormir facilmente, tão confortáveis. Tiene sillas donde usted pudiera dormir fácilmente. As Son luzes tan são meio cómodas, escuras, luces oscuras, tem até uma fumacinha subindo. y hasta ponen humo para que salga. E aí o culto é um verdadeiro show, um espetáculo. Y ahí el culto es un verdadero show. Y, un E já espectáculo. depois que o povo já se distraiu bastante, Y ya que después de que el pueblo está bien distraído, aí vem alguém pregar a palavra. ahí viene alguien a predicar la palabra. Então ele fala uns poucos minutos, Y él habla unos pocos minutos, mas com muito cuidado, mas con mucho cuidado, porque ele não deve entristecer as pessoas, porque él no debe ofender a las personas, senão as pessoas não voltam mais. sino las personas no vuelven más. Então é muito difícil você congregar as pessoas onde só Deus seja a atração. Entonces se vuelve muy difícil reunir a las personas donde solo Dios sea lo que los atrae. Hoje não se fala mais de pecado, de inferno, da ira de Deus. No se habla más de pecado, de infierno, de la ira de Dios. Nós temos um falso evangelho, Nosotros vivimos un falso evangelio, mas nós não podemos aceitar isso. mas nosotros no debemos aceptar Então eso. nós podemos ver que embora existam multidões do povo de Deus, Entonces tenemos que reconocer que aunque existen multitudes del pueblo de a Dios, palavra de Deus é rara la palabra de Dios escasea. e falta visão do propósito de Y Deus. falta visión del propósito. Por isso de Dios. tanto engano, Por eso hay tanto engaño, tanta mistura e apostasia. tanta mezcla de apostasía. E isso inclusive retarda a volta do Senhor. Inclusive eso pone freno a la venida del No Señor. Salmo 119, verso 130, En el Salmo 119, verso 30, diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. dice, la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento a los simples. Precisamos ter o ministério da palavra. Necesitamos tener el ministerio de la palabra. Precisamos ter a exposição das Escrituras. Necesitamos tener exposición de las Escrituras. Ainda em Atos, Aún en Hechos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 42. versículo 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Nós sabemos que no começo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nosotros sabemos que en el comienzo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mas em Atos 5:42 que lemos, Mas en Hechos 5:42 que leemos, mostra o que era a doutrina dos apóstolos. muestra lo que es la doctrina de los apóstoles. Eles falavam sobre a pessoa de Jesus, Ellos hablaban de la persona del Señor Jesús, sobre sua obra, sobre su obra, sobre suas palavras. sobre sus palabras. Eles estavam dando continuidade ao ministério da palavra de Jesus. Ellos estaban dando continuidad al ministerio de la palabra de Jesús. Todos os dias no templo, de casa em casa. Todos los días en el templo y por las casas. Onde eles aprenderam todos os dias? Donde ellos aprendieron eso de todos los días, E publicamente pelas casas, públicamente y por las casas, com o mestre. con el maestro. O mestre falava publicamente pelas casas. El maestro hablaba públicamente y por las casas. E mesmo quando ele falava em parábolas, Aun cuando él hablaba con parábolas, em particular ele explicava aos seus discípulos. en privado les explicaba sus Mas seu ministério era público e privado, mas su ministerio era público y privado, porque ele era tanto um evangelista quanto um pastor. porque él era tanto un evangelista como un pastor. Ele não ficou escondido. Él no quedó escondido, E os apóstolos também não. y los apóstoles tampoco. Se nós quisermos que a palavra de Deus se propague e se multiplique, Si nosotros queremos que la palabra de Dios prospere y se multiplique, devemos também fazer como o nosso mestre, debemos hacer también como nuestro maestro, pregar publicamente pelas casas. predicar públicamente y por las casas. Eles estavam em lugares muito amplos, Ellos estaban en lugares muy amplios, ainda que no começo o lugar não era deles. aunque en el comienzo el lugar no era de ellos. Mas vamos ver que ao longo do desenvolvimento da história, Vamos a ver que a lo largo del desenvolvimiento de la historia, os homens de Deus foram procurando lugares maiores. los hombres de Dios siempre buscaban lugares mayores, E às vezes iam até para as praças públicas. y a veces iban hasta los lugares y las plazas públicas. Mas eles entendiam que a palavra de Deus tem que ser divulgada. Mas ellos entendían que la palabra del Señor necesitaba ser divulgada. Não pode ficar escondida. No debe quedar escondida. Podemos ter comunhão pelas casas, Podemos tener comunión por las mas casas, precisamos ter um ministério público da palavra de mas Deus. también necesitamos tener ministerio público de la palabra. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aqui usam duas palavras, ensinar e pregar. Aquí se usan dos palabras, enseñar y A predicar. palavra ensinada original é didaquê, La palabra enseñar en el original es didaqué, que é o ensinamento de exposição. que era una enseñanza de exposición. E a palavra pregar era querigma, Y la palabra predicar era querir, é a proclamação. que era proclamación. Hoje nós precisamos dessas duas coisas, Y hoy necesitamos esas dos cosas, pregar e ensinar. predicar y enseñar. E isso leva tempo. Y eso lleva tiempo. Precisamos de homens dedicados à palavra. Por eso necesitamos hombres dedicados a la Mas palabra. todos os dias eles pregavam e ensinavam o quê? Mas todos los días ellos predicaban y enseñaban sobre qué? Jesus Cristo. Sobre Jesucristo. Mas será que todo dia não vai ser enfadonho? Mas será que todo el día no va a ser muy pesado? Falar só de Jesus? Solo de Jesús. Hablando solo de Jesús. Ah, irmãos, mas talvez nem toda a eternidade Ay, hermanos, tal vez ni siquiera toda la eternidad. será suficiente para transmitir as riquezas do nosso Senhor a nós. Transmitir las riquezas del Señor a nosotros. Vamos apenas mencionar brevemente. Vamos apenas a mencionar brevemente. Podemos ver sobre Jesus na eternidade com o Pai. Podemos hablar de Jesús en la eternidad con el Padre. Ali ele é 100% Deus e não era homem. Allí Él es 100% Dios y no era hombre. E nós vamos ver um único Deus em três pessoas. Vamos a ver el único Dios en tres personas. Uma só natureza, uma só essência. Una sola naturaleza, una sola esencia. Nem sequer havia a criação. Ni siquiera existía la creación. Então podemos considerar a Trindade Santa. Entonces podemos considerar la Trinidad Santa. E agora podemos falar do propósito eterno de Deus. Y podemos hablar del propósito eterno de Porque Dios. a criação e todas as coisas é consequência do seu propósito. Que la creación y todas las cosas son consecuencia de su propósito. Então os teólogos chamam isso de teologia própria. Entonces en teología se le llama eso teología propia. E o propósito de teleologia, Y el propósito es la teleología, que é o estudo sobre o propósito de Deus. que es el estudio sobre el propósito de Então Dios. depois nós temos a criação. Entonces después tenemos la creación. E você vai encontrar o verbo de Deus ou o arquiteto de Deus na criação. Usted va a encontrar el verbo de Dios, que es el
arquitecto de Dios en la creación. Você vai ver a formação do homem, Usted va a ver cuando Dios hace al hombre e ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. y Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. E Paulo vai mostrar em Colossenses, Pablo va a mostrar en e Colosenses o autor do livro de Hebreus, y el autor del libro de Hebreos que essa imagem é o Filho de Deus. que esa imagen es el Hijo de Dios. Então você tem a imagem do Filho, Entonces usted tiene la imagen e del Hijo. por isso Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Y por eso Dios creó al hombre para tener comunión con él. Agora você tem as manifestações do Filho de Deus no Velho Testamento. Ahora se tienen las apariciones del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Você tem as teofanias de Deus no Velho Testamento. Se tienen las teofanías de Dios en el Antiguo Irmãos, e quantas profecias e tipologias de Cristo no Velho Testamento. Testamento. Hermanos, y cuántas tipologías y profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Agora você tem o trabalho do Filho com os profetas no Velho Testamento. Ahora usted tiene el trabajo del Hijo a través de los profetas del Antiguo O Testamento. Espírito de Cristo estava sobre eles. El Espíritu de Cristo estaba sobre ellos. Quantas coisas Davi falou em relação ao Filho. Cuántas cosas David habló acerca del Hijo. Depois você tem a encarnação dele. Después usted tiene la encarnación. Que grande mistério. Qué gran misterio. Deus se fez homem, Dios se hizo hombre, como uma criança indefesa. como un niño indefenso. Agora você tem a humanidade dele. Ahora usted tiene su humanidad. 100% homem, 100% Deus. 100% hombre, 100%. Depois você tem o ministério dele. Después usted tiene el ministerio de él. Agora ele depende do Espírito Santo. Ahora él depende del Espíritu Santo. Então você tem a cruz. Y después usted tiene la cruz. E ele morre e fica 3 dias sepultado. Y él muere y queda 3 días sepultado. O que fez ele na sepultura? ¿Qué hizo él en la sepultura? Agora ele ressuscita. Ahora él resucita. E ele aparece cerca de 40 dias aos seus discípulos. Él aparece cerca de 40 días a sus O que ele está fazendo? ¿Qué él está haciendo? Agora ele sobe aos céus. Ahora él subió a los cielos. Então temos o ministério dele na ascensão. Ahora tenemos el ministerio de la ascensión. Porque alguns acham que o ministério dele terminou na cruz. Porque algunos piensan que el ministerio de Jesús terminó en la cruz. Mas ele continua trabalhando. Mas él continúa trabajando. Agora o Espírito Santo foi derramado. Ahora el Espíritu Santo fue derramado. Todos fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Todos ahora fuimos bautizados para dentro del cuerpo. Então temos o mistério do corpo de Cristo. Entonces tenemos el misterio del cuerpo de Cristo. Que coisas grandes. Qué cosas grandes. Agora temos a preparação do povo de Deus para a volta de Jesus. Ahora tenemos la preparación del pueblo de Dios para el E ele regreso deu o de Dios. ministério da palavra para preparar o povo. Y él dio el ministerio de la palabra para preparar al pueblo. Porque diz que ele cuida e alimenta a igreja. Porque él dice que él cuida y alimenta a la Então iglesia. temos a volta do Senhor. Entonces tenemos el regreso del Señor. E aí o arrebatamento dos santos. Y ahí el arrebatamiento de los santos. A ressurreição dos La santos. resurrección de los santos. Temos as bodas do Cordeiro. Tenemos las bodas del pueblo. Temos o reino milenar. Tenemos el reino Temos o milenario. que vem depois. Tenemos lo que viene después. Será que são poucas coisas? ¿Será que son pocas cosas? Por isso eles não deixavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo. Por eso ellos no dejaban de predicar y enseñar a Jesús. Parece que nem eles ainda estavam entrando em toda essa grandeza da revelação de Cristo. Parece que ellos todavía no están entrando en toda esa grandeza de la revelación. Sua missão maior era com os fundamentos da obra, da pessoa, da obra e das palavras de Cristo. Su ambición o prioridad mayor era la persona, la obra y las palabras de Jesús. Foi Paulo que veio depois, Fue Pablo quien vino después, que falava então das insondáveis riquezas de Cristo, que hablaba de las insondables riquezas de Cristo por meio do Evangelho. por medio del Evangelio. Esses são os homens da palavra. Esos eran hombres de la palabra. Agora, irmãos, chegando ao final da nossa mensagem, Ahora, hermanos, llegando al final de nuestro mensaje, esses homens que não se distraíam do ministério da palavra e da oração, estos hombres que no se distraían del ministerio de la palabra y de la oración, também produziram uma igreja que não se distraía da palavra e da oração. también produjeron una iglesia que no se distraía del ministerio de la palabra y de la oración. E aconteceu algo maravilhoso, Sucedió algo maravilloso, que eles separaram 7 homens simples para o diaconato. que ellos separaron 7 hombres simples para ser diáconos. Vocês lembram que um deles foi Estevão, o outro Filipe. Ustedes recuerdan, algunos de ellos fueron Esteban y Felipe, Mas a palavra de Deus estava tão intensa entre eles, pero la palabra de Dios era tan intensa entre ellos, porque havia uma equipe tão forte de homens da palavra, porque había un equipo de hombres tan fuerte en la palabra, que já não era como no tempo de Samuel. que ya no era como en los días de Samuel. A palavra lá em Samuel era rara e as visões eram escassas. La palabra ya en los días de Samuel era escasa y las visiones
pocas. eram poucas, mas agora não. Mas ahora no. A palavra crescia e se La multiplicava. palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crescia e se multiplicava entre os discípulos. Crecía y se multiplicaba entre los A discípulos. palavra que estava com os apóstolos agora foi implantada dentro de todos. La palabra que estaba entre los apóstoles ahora fue implantada en todos. Era uma igreja cheia da palavra de Era Deus. una iglesia llena de la palabra de Dios. Ao ponto que quando Filipe e Estevão começaram a servir as mesas, Al punto que cuando Felipe y Esteban comenzaron a servir en las mesas, eles começaram a pregar e profetizar e proclamar a palavra de Deus de forma poderosa. ellos comenzaron a predicar y a hablar la palabra del Señor de manera poderosa. Olhem comigo o que aconteceu em Atos 6, verso 8. Mire lo que sucedió ahí conmigo en Hechos 6, verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Verso 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Olha que diácono. Mire qué diácono. Tiveram que levantar muitos outros diáconos, Tuvieron que levantar muchos más diáconos, porque ele se tornou um homem poderoso. porque él se volvió un hombre poderoso. Ele não estava entre aqueles que eram ministros da palavra, Él no estaba entre los ministros de la palabra, mas era um homem cheio da palavra. mas era un hombre lleno de la palabra. Então Deus espera que nós todos sejamos cheios da palavra. Dios espera que todos nosotros seamos llenos de la palabra. E então chegamos no capítulo 8, verso 4. Y llegamos al capítulo 8, verso 4. Você sabe que Paulo perseguiu a igreja Usted sabe que Pablo persiguió a la iglesia e espalhou o povo de Deus por muitos lugares. y esparció el pueblo de Dios por muchos E lugares. chegamos no versículo 4. Y llegamos al versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quem você acha que são esses aqui? ¿Quién piensa usted que son estos aquí? Você acha que são os apóstolos? ¿Usted piensa que son los apóstoles? Não são. No son. Olha um pouquinho acima, capítulo 8. Mire un poquito encima, capítulo 8. Verso 1. Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo consistió en la muerte de Esteban. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Você está vendo? Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Se está viendo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Foi o povo simples que foi espalhado. Fueron los hermanos sencillos los que fueron Está esparcidos. claro isso para você? ¿Está claro eso para usted? Então olha de novo o verso 4. Ahora entonces abra de nuevo el verso Enquanto 4. isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Então eu pergunto para vocês, quem eram esses que foram em toda parte pregando a palavra? ¿Quién? Entonces yo hablo para usted. ¿Quiénes eran estos que iban por todas partes anunciando la palabra? Porque también recibían de los apóstoles. Todos que foram dispersos. Todos los que fueron Ou dispersos. seja, pessoas muito simples. Sean personas muy sencillas. Mas porque haviam homens da palavra, Más cuando, y como habían hombres de la palabra, a igreja era cheia da palavra de Deus. la iglesia era llena de la palabra. Eles não dependiam só de Pedro, de um e de outro. Ellos no solo dependían de Pedro, de uno. A palavra se multiplicou. La palabra se multiplicó. E agora a palavra pôde chegar em muitas partes. Y ahora la palabra podía llegar a muchas partes. Você vai encontrar que logo em seguida Filipe vai pregar a palavra. Usted se va a encontrar que luego Felipe va enseguida a predicar la palabra. Verso 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Que diácono diferente, Qué diácono diferente. porque ele não ficou simplesmente servindo as mesas. Porque él no solo quedó sirviendo en las mesas, Ele também se aprofundou no ministério da él palavra. también profundizó en el ministerio de la O palabra. capítulo 11 de Atos. Capítulo 11 de Hechos. Versículo 19. Versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la que persecución, começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu.
que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No 8:4 diz que ele estava anunciando a palavra. En el 8:4 dice que ellos estaban anunciando la palabra. Mas aqui você vai entender que eles anunciavam só aos judeus. Mas usted va a entender aquí que ellos solo le anunciaron a los judíos. Graças a Deus que havia, verso 20, alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Gracias a Dios también habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Não foram os apóstolos, No fueron los apóstoles, foram pessoas simples. fueron hermanos sencillos. Mas o que aconteceu com esses homens e mulheres simples? Más que sucedió con estos hombres y mujeres simples, Eles foram capacitados pelo ministério da palavra. ellos fueron capacitados por el ministerio de la palabra. Eles não ficaram apenas sentados ouvindo a palavra. Ellos no apenas quedaron sentados oyendo la palabra. A exposição da palavra era tão forte. La exposición de la palabra era tan fuerte Eles aprenderam a conhecer a palavra profética. que ellos aprendieron a conocer la palabra profética. Agora foi como uma bomba que explodiu ali. Ahora fue como una bomba que explotó allí. Eles foram para todos os lugares pregando a palavra de Deus. Ellos fueron para muchos lugares predicando la palabra. Ainda nesse capítulo 12, Aún en el capítulo 12, versículo 24. versículo 24, Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. entre tanto la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Ela crescia porque era a revelação que estava se cumprindo Ella crecía porque era revelación que se estaba cumpliendo. e se multiplicava porque ela não estava apenas com os apóstolos. Se multiplicaba porque apenas ella no solo estaba con los apóstoles, Todos os santos estavam cheios da palavra. todos los santos estaban llenos de la palabra. No capítulo 19, verso 20. Capítulo 19, verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos ler um último versículo. Vamos a leer un último versículo. Colossenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, La palabra de Cristo more abundancia en vosotros. instrua, aconselhe-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Que la palabra de Cristo habite ricamente entre ustedes. Nós estamos vivendo um tempo Nosotros estamos viviendo un tiempo que era como o tempo de Samuel. que era como el tiempo de Samuel. Você lembra como era o tempo de Samuel? ¿Ustedes recuerdan cómo era el tiempo de Samuel? Como era? Visión, no llegaba la palabra. Quão escassa era a palavra de Deus. Cuán escasa era la palabra de E Dios as visões não eram frequentes. y no había visión con frecuencia. Havia os sacerdotes, Había sacerdotes, havia muito trabalho, había mucho trabajo, havia o povo de Deus, había el pueblo de Dios, mas faltava o ministério da palavra. más faltaba el ministerio de la palabra. Samuel foi um homem da palavra. Samuel fue un hombre de la palabra. O tempo que nós estamos vivendo, El tiempo que nosotros estamos viviendo, precisamos de homens e mulheres consagrados ao ministério da palavra. necesitamos de hombres y mujeres consagrados al Disso ministerio de la palabra. depende o progresso da obra de Deus. De esto depende el ministerio de la palabra de Dios. Que o Senhor abençoe vocês. El Señor les bendiga a ustedes. Possa aumentar o apetite pela palavra. Puede aumentar el apetito por la E palabra. que se levante mais e mais irmãos e irmãs servindo com a palavra. Que se levanten más hermanos y hermanas sirviendo con la Que o palabra. Senhor seja glorificado. El Señor sea glorificado. Vamos orar ao Senhor.